E se o que seu filho vê no espelho da família for rejeição? Essa é uma pergunta que ecoa na alma de muitos pais e mães. Donald Winnicott, um psicanalista brilhante, nos legou uma verdade profunda. A família é o primeiro espelho onde a criança descobre quem ela é. Pense nisso por um instante. Desde o instante em que abrimos os olhos para o mundo, bem antes de compreendermos palavras ou conceitos complexos, nós absorvemos. Absorvemos olhares, toques, tons de voz, silêncios. Tudo isso, para uma criança, é a imagem refletida de si mesma. É como se, ao nascermos, nos víssemos pela primeira vez através dos olhos daqueles que nos cercam mais de perto. Nossos pais, nossos irmãos, nossa família. Esse espelho familiar não é feito de vidro, mas de interações, emoções e reações. Ele molda o nosso senso de valor, a nossa percepção de segurança, a nossa capacidade de amar e de sermos amados. Quando esse espelho é claro, límpido e reflete amor incondicional, aceitação e validação, a criança cresce com uma imagem interna robusta e saudável. Ela aprende que é digna de amor, que suas emoções são válidas, que seus esforços são reconhecidos e que seus erros são oportunidades de aprendizado, e não motivos para vergonha. Nesse ambiente, cada olhar é um carinho, cada palavra é um afago que desenha um sorriso luminoso no rosto de um filho. A risada é livre. As perguntas são incentivadas, e a curiosidade se torna uma faísca que acende o caminho da descoberta. A luz do amor parental banha cada experiência, transformando o cotidiano em um palco de possibilidades onde a criança pode ser quem ela é, sem filtros, sem medos. Ela vê o brilho nos olhos dos pais quando tenta algo novo, mesmo que não seja perfeito, e internaliza: eu sou capaz, eu sou amado pelo que sou. Mas o que acontece quando esse espelho, ao invés de refletir uma imagem límpida e amorosa, é rachado, embaçado ou até mesmo distorce a imagem da criança? Quando o espelho da família reflete rejeição, crítica constante ou indiferença, a criança começa a ver uma versão de si mesma que não é a verdadeira. Ela pode se enxergar como insuficiente, inadequada, um fardo ou até mesmo invisível. A cada crítica mordaz, uma nova rachadura surge nesse espelho interior. A cada comparação injusta com um irmão ou colega, a imagem se embaça ainda mais, obscurecendo seu brilho único. Quando o amor se torna condicional, dependente de notas altas, bom comportamento ou silêncio, a criança aprende a performar para ser amada, sacrificando sua autenticidade em busca de aceitação. Imagine a dor de uma criança que busca os olhos dos pais em busca de validação e encontra um olhar de desaprovação, um suspiro de cansaço ou, pior, um vazio. Ela começa a acreditar que há algo errado com ela, que não é boa o suficiente para receber o amor que vê sendo dado a outros. Essa distorção no espelho pode se manifestar de inúmeras formas. A criança pode se tornar excessivamente tímida, evitando qualquer holofote por medo de não ser aceita. Pode desenvolver uma necessidade implacável de perfeição, esgotando-se na busca por um ideal inatingível. Ou pode, inversamente, buscar atenção de forma negativa, através de birras e comportamentos desafiadores, pois até mesmo a atenção negativa é, de certa forma, uma forma de ser vista. Essa dor invisível, essa imagem distorcida, carrega consequências profundas que se estendem muito além da infância. A criança que vê rejeição no espelho familiar tende a levar essa imagem para a vida adulta. Ela pode ter dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis, buscando parceiros que replicam o padrão de rejeição ou, inversamente, submetendo-se a qualquer custo para evitar a solidão. A autoestima é frágil e a voz interior está constantemente questionando seu valor. O medo de ser abandonado ou de não ser suficiente se torna uma sombra persistente. A ansiedade pode ser uma companheira constante e a depressão, um risco latente. Eles podem se tornar pessoas que vivem com uma constante sensação de vazio, mesmo cercados por pessoas, pois a ferida da rejeição early life continua a sangrar, impedindo-os de verdadeiramente se conectarem e aceitarem o amor que lhes é oferecido.
Eles aprenderam a esconder a sua verdadeira essência, a vestir máscaras sociais, a evitar a vulnerabilidade, porque o espelho original lhes ensinou que ser quem realmente são não é seguro, não é amável. É importante lembrar que muitas dessas distorções no espelho não são intencionais. Pais, muitas vezes, repetem padrões que aprenderam, carregam suas próprias feridas e inseguranças para a parentalidade. O cansaço, o estresse do dia a dia, as expectativas não cumpridas, tudo isso pode turvar o espelho sem que percebam. A ausência emocional, o excesso de trabalho, a falta de tempo de qualidade, mesmo que não seja uma rejeição ativa, pode ser percebida pela criança como negligência, como a mensagem de que não é importante o suficiente para a atenção plena dos pais. O espelho reflete não apenas o que os pais fazem, mas o que eles são e sentem. Se os pais carregam suas próprias inseguranças, medos não verbalizados ou frustrações, essas emoções podem ser sutilmente, mas poderosamente, refletidas na imagem que a criança forma de si mesma. A boa notícia é que o espelho pode ser curado. O primeiro passo é a consciência. Reconhecer que a família é esse primeiro e poderoso espelho é crucial. Para os pais, isso significa um convite à autorreflexão. Que imagem você está refletindo para seu filho? O que suas palavras, suas ações, seus silêncios e até mesmo suas emoções não processadas estão transmitindo? A presença plena é um bálsamo para o espelho rachado. Estar realmente presente, ouvir com o coração, validar as emoções da criança, mesmo as difíceis, e oferecer amor incondicional são atos de cura diários. É um trabalho contínuo, de paciência e de autoconhecimento. Significa aprender a separar as próprias expectativas das necessidades e da individualidade do filho, permitindo que ele seja ele mesmo, em toda a sua autenticidade. Para a criança e para o adulto que um dia foi essa criança, o caminho é o de reconstruir a própria imagem, talvez com o auxílio de terapeutas de relacionamentos saudáveis que ofereçam um espelho mais límpido ou através de um profundo trabalho de autoconhecimento e aceitação. O espelho da família é um legado poderoso. Ele tem o potencial de criar indivíduos seguros, resilientes e cheios de amor, ou de gerar feridas profundas e uma busca incessante por um senso de valor que nunca foi internalizado. Que possamos, como pais, nos esforçar para que o reflexo que nossos filhos vejam em nós seja o de um amor que cura, que aceita, que valoriza e que os impulsiona a florescer em sua plenitude, compreendendo que a verdade por trás do reflexo está em quem eles realmente são, e não naquilo que o mundo, ou mesmo um espelho familiar distorcido, lhes impôs. Porque a criança que se vê amada e aceita no espelho da família tem a base para um futuro onde ela não apenas sobrevive, mas prospera, irradiando a luz de sua própria identidade. Gostou do que ouviu? Deixe o seu like, compartilhe com quem precisa dessa reflexão e se inscreva para não perder os próximos conteúdos que vão transformar sua forma de ver a família e a educação.